Bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma manhã de espiritualidade. Eu aqui, Ricardo Silva, diretamente aqui dos estúdios para você aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, que você possa viver as maravilhas que Deus tem para você nesse dia de hoje, para você e para sua família. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma manhã maravilhosa que nós só temos a agradecer. Primeiro porque recebemos das mãos de Deus o dom, a graça de poder respirar para mais um dia, de poder se colocar à disposição daquilo que Deus mostra para nós, daquilo que Ele já escreveu, já colocou no livro da nossa vida, né? Deixa eu ligar aqui a lapela que acabou não ligando. Não ligou. Agora ligou. Agora foi. Assim a gente vai adaptando aqui. E aí, essa semana que se inicia nesse mover divino, a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de nós renovarmos as nossas estruturas, renovar a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo. A oportunidade que Deus concede para nós de olhar para as situações da vida e poder contemplar o belo da vida, olhar para tudo. Hoje, por exemplo, eu dei graças logo que eu acordei. Graças porque caiu uma chuva que nós estávamos aguardando já aí desde sábado, né? E todo mundo num misto ali de ansiedade, de esperança, de desespero, porque eu falei com as nossas filhas hoje cedo na nossa oração, junto com a minha esposa, a gente faz a oração todos os dias no carro, para que elas também vivam, presenciem tudo isso. E aí nós conversando, né, fazendo a oração ali, e eu falei assim, como é maravilhoso, né? Tudo tem o equilíbrio, tudo deve ter a sua quantidade. Então, chuva demais é ruim, causa alagamento, transtornos. E quando não tem chuva, também é ruim, porque aí vem as doenças respiratórias, vem a falta, né, a seca, queimada, e as plantas não desenvolvem e tudo mais. E nós, como seres humanos, ficamos maus, ruins, né? Problemas respiratórios, nariz seco, ardendo, incomodando, a garganta seca, incomodando. Então, tudo no seu equilíbrio é bom. E assim Deus vem nos trazer, nesse dia de hoje, o equilíbrio para a nossa vida. Então, agradecer por cada momento, por cada situação que nós vivemos no nosso dia, por cada situação que nós passamos durante a nossa vida. E a nossa vida, ela não está resumida em anos de vida que nós temos, mas ela está resumida nas 24 horas que nós estamos vivendo no presente. Ela está resumida naquilo que nós estamos nos colocando à disposição para viver o propósito que Deus tem para cada um de nós, para viver as maravilhas que o Senhor traçou, os planos que Ele traçou para cada um de nós. Assim, nesse dia de hoje, eu gosto sempre de dizer que o motivo para agradecer nós temos de sobra. Não é por coisas que nós ganhamos ou que nós recebemos, bens e situações e coisas materiais, né? Mas sim por estar vivendo aquilo que Deus traçou para nós. Ontem eu fiquei reparando, né, o dia que nós tivemos. Então eu, né, a minha esposa, nós traçamos um projeto de vida para nós, para que nós possamos ter mais tranquilidade no nosso dia a dia, nas coisas que vêm diante de nós. Deixa eu acender a luz aqui, que aí fica mais uma iluminação melhor. Então a gente falou, bom, nós não vamos sair todos os finais de semana. Nós vamos ter momento de qualidade dentro de casa, em família,
pai, né, o marido, a esposa, os filhos. Por mais que as crianças vão brincar, vão sair, mas nós termos momento de qualidade, de conversa, de olhar no olho um do outro, de abraçar, de poder sentar no sofá e simplesmente sentar no sofá. Não precisa nem ligar a televisão, para que o casal ele viva em meio a tanta turbulência, tanta conturbação da semana, do dia a dia, da rotina pesada, que é algo tranquilo, um momento de se restabelecer, de se restaurar no silêncio, na tranquilidade, nas palavras que vêm de cada um. Uma palavra tranquila, uma palavra de conforto, uma palavra que restaura as nossas estruturas para que assim nós tenhamos o dia abençoado, o dia maravilhoso, e isso vai impactar na nossa semana que virá pela frente. Assim nós começamos a nossa semana com outra estrutura. Nós começamos a semana não daquela forma conturbada, que o fim de semana já foi conturbado e tudo atropelado, e quando você chega na segunda você já está atropelado, e aí a quarta-feira atropelado, e você terminou a semana e você fala: meu Deus, eu estou só o bagaço, quebrado. Por quê? Porque eu não consegui ter um momento para mim. E esse é o dia que nós temos para viver. Então eu falo, cara, quando a gente se coloca à disposição, quando nós alinhamos as ideias e colocamos em prática aquilo que nós projetamos para o nosso dia, para o momento ali em comunhão, né? Estar junto, marido, esposa, os filhos. No final do dia nós jantamos e fizemos uma oração e agradecemos por aquele momento. Na hora de ir dormir nós agradecemos por tudo, ou seja, trazendo o estado de consciência, tudo aquilo que nós vivemos naquele dia. E aí é o que eu sempre penso, não adianta a gente querer mudar tudo de uma hora para outra. Nós precisamos viver os processos, nós precisamos mais de uma vez forçar para que aquilo aconteça. Muitas vezes a gente vai passar por aquele dia, né, por aquele período, e logo em seguida já vem um tanto de coisa, e aí você cai numa rotina e aí esquece tudo aquilo que você tinha se programado. E aí no outro dia, no outro final de semana, na outra oportunidade, você já deixou passar. E aí eu falei, não vou deixar passar. Então nós fizemos isso por 2 finais de semana e nós tivemos uma evolução, uma graça alcançada na nossa semana, no nosso dia, no nosso início do dia, a tranquilidade que nós vivemos. Tudo isso por se colocar à disposição, tudo isso por fazer algo para a evolução da nossa família. Porque se nós olharmos realmente o que importa é nós estarmos bem conosco mesmo, nós estarmos bem com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. A partir daí, tudo vai tender a estar bem, a ficar bem. Tudo que permeia, tudo que está ao nosso entorno vai sendo impactado por isso, por essa situação de conforto, de tranquilidade. Não de conforto de ficar estagnado, parado, mas uma situação da gente sentir prazer na vida, sentir prazer em estar em unidade, em estar confraternizando, compartilhando de momentos junto do nosso cônjuge, junto dos nossos filhos. E assim, essa semana que se inicia, esse final de semana foi poderoso, maravilhoso, e essa semana eu não tenho dúvida de que será uma semana excepcional, uma semana excelente. E aí, essa semana eu já comecei essa madrugada em oração. Eu já comecei durante essa madrugada, o Senhor me chamou e
e vamos sentar aqui para orar, vamos nos ajoelhar para fazer uma oração. E aí eu falei, Senhor, nossa, estou tão cansado, mas eu falei, vamos porque o espírito e a alma precisam de estar alinhadas com aquilo que Deus escreveu para nós, com aquilo que Deus colocou para nós. E aí eu acordei às 3 da madruga e sonhando que eu estava num riacho, a água fluindo, pessoas estavam para cima e o riacho vinha descendo, e eu de roupa, camisa flanelada, calça jeans e tênis, submerso nesse riacho até o pescoço e vivendo aquilo ali. Aí eu lembro que eu olhei assim e falei, poxa, eu vou até lá, aquelas pessoas, para confraternizar com elas. E aí falou assim, não, permaneça aqui em silêncio, em oração, em jejum e oração, e você vai sendo impactado. Aí eu naquele riacho comecei a tremer, e aí isso refletiu no meu corpo, que eu estava dormindo, e eu acordei às 3 da manhã, tremendo e sentindo tudo aquilo ali. Aí eu levantei, era exatamente 3 horas da manhã, me ajoelhei e comecei a orar, a clamar ao Senhor e a dizer, Senhor, se é o meu corpo que está sofrendo isso, as dores, está sofrendo tudo que o mal pode fazer, eu não vou me esmorecer, eu vou me manter fiel a Ti. A minha alma e o meu espírito, eles estão contigo. E o mal, ele pode vir e querer me provocar, querer me tirar daquilo que eu estou fazendo, mas eu não vou sair. Eu não vou sair da minha posição de governo. Eu não vou sair da minha posição de guerreiro bravo que sou, que o Senhor colocou para mim. Eu vou para a batalha e vou me colocar à disposição. O mal, ele pode tocar no meu corpo, mas na minha alma e no meu espírito, ele não tem poder. O mal, ele pode projetar coisas para a minha vida, mas determinar que a minha vida ela se vá, ou que eu me curve para o mal, ele não tem o poder de fazer isso. Isso somente Ti, Pai, tem o poder de fazer. E eu fui falando, e fui afugentando e proclamando e tirando o mal dali, e falando, colocando a minha esposa e determinando sobre a vida dela e sobre as nossas filhas e sobre o nosso lar, sobre a nossa família, que o mal, ele não tem poder sobre nós. Quem tem o espírito altivo não tem o poder. O mal não tem o poder, ele não vai chegar. Ele pode querer tocar, mas ele não consegue. Por quê? Porque o espírito está revelado. O espírito, ele está dissipando toda uma energia, um calor, uma luz, que o mal, ele olha, ele pode até querer chegar, mas ele se afugenta, ele vaza. E eu falei, vaza daqui, porque aqui tem governo, porque aqui tem poder, porque aqui é filho de Deus, e eu não vou me render a nenhum, eu não vou me curvar a nenhum mal, a nenhum demônio, a ninguém que queira roubar a minha paz e a paz da minha família. E aquela oração poderosa, e meu corpo tremendo, e eu... E aí minha esposa olhou e falou, meu Deus do céu, que noite conturbada que nós tivemos, não? E aí eu falei assim, meu corpo, depois eu deitei, depois que eu fiz a oração, depois de meia hora de oração, eu deitei, eu tremia e me cobri. Ela falou, nossa, eu nunca vi você se cobrindo dessa forma, nunca vi você usando tanta coberta assim para... durante a sua noite de sono, né, para se proteger e tal. Eu falei, nossa, eu tava tão extasiado, meu corpo tava tão, como posso dizer, enfraquecido, que eu precisava recuperar as energias. Eu fui falando, Senhor, restaura o meu corpo, restaura, Pai. Se for da Tua vontade, restaura o meu corpo, Senhor. Se for da Tua vontade, restaura todas as estruturas do meu corpo, todas as juntas, as conexões, as veias, o sangue, os músculos, tudo, Pai, tudo. Mas se não for, Pai, deixe, porque é o aprendizado. E aí uma coisa que eu vim refletindo, né, no
no caminho e pensando. Cada momento que isso acontece, eu olho e falo, é crescimento. Isso é porque eu estou me colocando à disposição, é porque eu estou dando um próximo passo. E aí o mal, ele começa a olhar e falar, cara, a gente precisa parar esse cara, a gente precisa parar ele porque ele está incomodando o que nós estamos fazendo. Ele está se levantando de encontro e nós precisamos parar ele. Assim como Jó, que foi tocado no seu corpo, mas não foi tocado na sua alma, não foi tocado no seu espírito, naquilo que ele carregava junto de Deus. Ele não foi tocado e ele se manteve fiel e justo, fiel e honesto ao Deus vivo. E humildemente ele deu continuidade na sua vida. Eu falei, Senhor, humildemente eu estou aqui, porque eu só devo satisfação, eu só devo a honra a Ti, Senhor. Eu não devo para mais ninguém. E ali, naquele misto de emoções, de sentimentos, de calafrio, de dor, de fraqueza, eu falei, Senhor, me fortaleça para que no espírito e na alma eu esteja altivo. Mesmo que o meu corpo ele não esteja preparado, mesmo que o meu corpo esteja enfraquecido, mesmo que eu precise buscar energia na fonte que é o Senhor, eu estou aqui, Pai. Se for para perecer pelo corpo, eu não perecerei pela alma e nem pelo espírito. E aí eu falei, está entregue nas tuas mãos, Senhor. E se nós, uma palavra que também eu trago, que é um outro exemplo que nos motiva a seguir firmes e fiéis, humildes, humilhados diante de Deus, que é quando Mardoqueu, passando pelas dificuldades, onde Amã prepara uma forca para ele, e nessa trajetória Deus olha e fala assim, eu vou mostrar para você que é possível o mover divino acontecer. E ali, naquela transformação de uma noite de sono mal dormida do rei, Amã não consegue executar o seu plano. E Mardoqueu, ele faz... Mardoqueu, ele se mantém fiel a Deus. Ele não se curva para Amã, que estava traçando o mal. Ou seja, Amã estava projetando o mal. Mas Deus, somente Deus poderia determinar sobre a vida de Mardoqueu se ele iria perder a vida ou não, se ele iria perecer ou não. Somente Deus tem esse poder. E ali Amã cria toda aquela cena. O rei olha e fala, sem que ele percebesse, chega para ele e fala, viu, se você pudesse, porque o rei leu os pergaminhos, onde Amã estava falando algo sobre o rei, falando que guardas, pessoas estavam projetando, programando, planejando atentar contra o rei. E o rei é acordado durante a noite e lê aquilo ali, escuta, né, o servo lendo para ele, e aí ele fala assim, esse tal Mardoqueu é uma pessoa que eu preciso olhar para ele. E olha para você ver como que são as coisas, né? Deus intervindo para que tudo aconteça de acordo com o que ele escreveu, com o que ele determinou. E o mal, ele tem o poder de projetar, mas ele não tem o poder de fazer algo para aquele que está diante da promessa, aquele que está debaixo de uma palavra, aquele que se humilhou, que humildemente se colocou debaixo da palavra. Então, a hora que Amã chega para falar sobre o que ele estava planejando, ou seja, ele iria ter a palavra para determinar que Mardoqueu fosse enforcado. Porém, o rei, no momento ali, na dinâmica da manhã, inverte aquela situação. Se for assim pensar, aquilo foi sem querer, mas foi Deus intervindo em todo momento. E aí
o rei chega e pergunta para Amã: se você pudesse honrar uma pessoa, o que você faria para ela? Amã, cheio de orgulho, cheio de eu desfilaria, colocaria ele roupas bonitas, roupas belas, colocaria ele em cima de um cavalo devidamente selado e um príncipe puxando essa pessoa que deve ser honrado. E Amã estava achando que isso ia acontecer com ele, que o rei iria fazer isso para ele. Então o rei olha para ele e fala: Mardoqueu é uma pessoa que eu devo essa honra. Então você vai pegar ele, vai trajar ele com vestes majestosas, vai colocar ele no cavalo e vai desfilar com ele, falando para todos: este é o homem que deve ser glorificado, um homem que deve ser exaltado. E aí Amã olha e fala: meu Deus, o projeto se virou contra mim agora, eu vou ter que fazer algo para esse que eu queria matar. E aí, ao cumprir essa tarefa, né, Amã faz tudo isso, e aí ele volta, Mardoqueu volta, tira todas as roupas e retoma aquilo que ele estava fazendo, porque aquilo ainda não havia se cumprido, ou seja, ele havia sido exaltado, mas a regra de acabar com o povo hebreu ainda estava para ser cumprida. Então ele não se gloria, não se vangloria daquilo ali, daquele sentimento, daquela emoção. Ele volta, cinge a testa, coloca o pano de saco e fica prostrado, se humilhando para o Senhor. Senhor, eu estou aqui, ouça a minha voz, Pai, ouça, para que o povo hebreu receba o perdão, para que o povo hebreu não seja castigado, para que o povo hebreu não pereça. Ou seja, ele voltou para a situação que ele estava, sem se vangloriar. E nós, muitas vezes, para nos engrandecer, nós achamos que as coisas estão acontecendo e nós esquecemos daquilo que nós colocamos, aquilo que o nosso traçado, o nosso objetivo, as coisas que nós estamos fazendo. Por quê? Porque nós fomos tomados por prazeres da carne, por emoções que já não se conectam com o nosso chamado, coisas que nos tiram daquilo que Deus colocou para nós. E aí, sabendo disso, só para concluir, né? Depois que o rei descobre todo o plano de Mardoqueu, ele descobre o plano de Amã, ele enforca Amã na sua própria forca, na forca que ele havia feito para matar Mardoqueu. Ele perece na forca que ele construiu. E muitas vezes nós vamos passar as dificuldades naquilo que nós mesmos começamos, naquilo que nós mesmos colocamos para o próximo, aquilo que a palavra que nós demos para o próximo, o que nós desejamos para o próximo, o sentimento que nós queremos que o próximo passe, que ele sofra, que ele passe por tribulação e assim por diante. Muitas vezes as pessoas desejam isso para o outro, só que infelizmente essas coisas acabam se voltando para nós mesmos, para aquele que determinou sobre a vida do outro, porque aquele que está debaixo do favor de Deus, ele não será atingido. E aí é onde eu sempre penso: Senhor, se o meu corpo está perecendo, se o meu corpo está sofrendo por tudo isso, isso é porque eu estou me colocando à disposição do seu chamado. Isso é porque eu estou dando um passo em direção a Ti, Senhor. E eu preciso aprender com essa dor, com esse trauma. E aí eu já olho lá na frente e falo: é só agradecer. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja em sofrimento, mesmo que nós estejamos passando pela dificuldade, pelo deserto, pelo vale, nós estamos vivendo aquilo que Deus colocou para nós. E todo deserto, todo vale, toda situação difícil, ela é passageira.
Você não vai ficar ali por muito tempo, a não ser que você queira, a não ser que você veja e fale: ai Senhor, eu estou aqui e fico sofrendo, eu estou sofrendo com os ataques das pessoas. Isso é o murmurador. Esse não é o filho de Deus, esse não é o filho que sabe quem é e o que carrega, porque os desafios, as provações, aquilo que Deus coloca para nós, ou melhor, não Deus, mas aquilo que acontece em nossa vida de mal, são aprendizados, são para que nós possamos evoluir como seres, como filhos amados, como aqueles guerreiros que estão no fronte e que vem a batalha e que nós passamos por ali e aprendemos com aquela batalha e nós evoluímos com aquela batalha e damos um próximo passo em direção a tudo o que vem contra nós. E sempre vai ser assim. Quando nós estivermos nos movendo pela fé, quando nós estivermos nos movendo diante do chamado do Pai, nós sempre seremos afrontados. Quem nunca passou por isso? Quem está se direcionando diante daquilo que Deus colocou e falou: ei, esse é o seu chamado, faça, cumpra, vá adiante, dê o próximo passo, que as coisas acontecem na nossa vida. Muitas coisas acontecem. Outro dia eu fui chamado para ir numa palestra. Ricardo, você não vai dar uma palestra junto com a sua esposa de testemunho de fé? Eu falei: com certeza nós vamos. Poxa, é um privilégio, é um prazer. É para isso que Deus nos colocou nessa jornada. E aí, no dia da palestra, eu bati o carro. Bati o carro atrás de outro, por uma desatenção minha. Aquilo eu já pensei, já começou a me desestruturar. Só que a hora que eu olhei, eu falei: eu já entendi. Eu falei: Senhor, isso não vai roubar a minha paz. Não é o carro que vai tirar a minha atenção do meu chamado, daquilo que o Senhor me colocou para fazer. O carro, nós compramos outro, o carro, o Senhor proveu outro, a situação, as coisas vão acontecendo e a gente vai conquistando novos, mas o meu chamado, ele não vai sofrer com isso. Aquilo que o Senhor me convidou para ser hoje, filho amado, eu não vou parar, não vou esmorecer, não vou deixar com que o mal, ele sorria da minha cara e sorria daquilo que o Senhor colocou para mim. Pensando: ei, olha lá, tá vendo? Coloquei uma situaçãozinha ali de dificuldade, ele já esmoreceu, já se desviou, já colocou coisas, prazeres para suprir a dificuldade que ele está passando. Não, ali eu mantive fiel na fé. Eu, minha esposa, nós nos mantivemos até o momento da palestra e demos uma baita palestra e fizemos aquele momento ali acontecer algo extraordinário, tanto na nossa vida quanto na vida das pessoas. Porque não é sobre coisas, mas é sobre o sentimento, sobre a fé. Não é sobre ter as coisas, mas é sobre viver aquilo que o Senhor nos colocou. E aí, nesse dia de hoje, já passamos um tempo aqui, e aí eu trago aqui uma palavra que diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Se puder, abra a sua Bíblia e leia e medite na palavra, para que você possa também se fortalecer perante aquilo que Deus colocou para nós. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, os orgulhosos, eles não passarão. Aqueles que se acham, que se vangloriam, que não, eu faço por mim mesmo e eu estou de boa, eu não preciso ter nada. Mas os humildes, aqueles que se colocam debaixo da palavra, se ajoelham perante o Senhor e vestem os seus panos de saco e cingem as tuas cabeças e se preparam para a batalha, esses serão exaltados. E aí no versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus,
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus com humildade. Se colocai à disposição, se colocai diante do Pai, e proclamai, e dizer, e pedir: Senhor, só Tu és o meu guia. Tu és aquele que tem o poder sobre a minha vida. Tu és quem pode determinar se eu vou viver mais um dia ou não. Nenhum outro ser humano, nenhum outro ser espiritual tem o poder sobre isso. Somente Ti, Senhor Jesus Cristo. E aí você vai resistir ao diabo, porque você está em oração, de joelho, humildemente diante do Pai. Deus está te fortalecendo e te protegendo de todo o que o mal tem projetado, planejado para a sua vida, porque ele vai fugir de você. E no versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Estai aflitos e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em pesar. Ou seja, no momento da dor, no momento da dificuldade, não queira sorrir para mostrar que você está alegre, feliz. Não precisa também ficar se mostrando para as pessoas, dizendo que aquilo você está passando por um vale, por uma dificuldade, porque somente Deus precisa saber da tua dificuldade, da tua humildade, daquilo que você está vivendo naquele exato momento. Os teus exemplos, sim, eles podem impactar a vida do próximo, para que as pessoas também entendam o que Deus tem para a vida delas, o que precisa ser revelado, o que vai acontecer na vida delas. E aí, no versículo 9 diz assim: estai aflitos e lamentai e chorai, converta-se vós o riso em pranto e a vossa alegria em pesar, humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará. Ou seja, a partir do momento que nós nos colocamos diante de Deus em um gesto de humilhação, nós não estamos humilhando para pessoas, nós não estamos nos humilhando para o mal, para o diabo, nós estamos nos humilhando para Deus, diante de Deus. E somente Deus merece essa humilhação. Para aqueles que carregam Jesus Cristo consigo, para aqueles que carregam o Espírito Santo revelado dentro de si, somente Deus merece essa humilhação. E após essa humilhação, após as dificuldades, o Senhor nos glorificará no teu nome. O Senhor nos exaltará no teu nome, nos exaltará diante dele. Isso Tiago diz aqui. Então, Tiago capítulo 4, versículo 6 até o versículo 10. E aí, Pedro, também é uma outra passagem que diz para nós nos fortalecermos diante do mal. E aí Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, no capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6, leia na sua Bíblia também. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Pedro também diz sobre a humilhação, sobre se colocar diante da mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Se coloquem à disposição do chamado de Deus, para que Ele vos exalte no tempo correto, no tempo certo. E no versículo 7 diz assim: lançando sobre Ele todo o vosso cuidado, porque Ele cuida de vós. Então, quando o mal, quando as dificuldades, por exemplo, eu estou sentindo ainda as dores no meu corpo dessa noite, de tudo que houve no meu corpo, eu ainda sinto nas minhas costas, nas minhas pernas, nas juntas, mas eu falei: Senhor, o Senhor vai restaurar o meu corpo. Se for da tua vontade, o Senhor tem o poder de restaurar. Não vai ser potestade, não vai ser mal, não vai ser o diabo, nada que vai querer, deixa eu restabelecer. Não, somente o Senhor tem o direito de restabelecer
as minhas energias, a minha força, tudo que a minha estrutura corporal, porque eu estou aqui humildemente me colocando à disposição de Ti, Pai, do Teu chamado e vivendo o Teu chamado. E eu sei que é só uma passagem, é só um período, é só um momento, é só ali, ó, rápido. Quando piscar os olhos, nós já passamos por tudo isso e estamos mais fortes. Ah, Ricardo, mas e se você perecer como muitos pereceram? Estevão pereceu. Muitos outros passaram por dificuldades e pereceram. Mas aí eles pereceram na carne, no corpo. O corpo deles foi tirado deles, mas a alma e o espírito não foi. A alma e o espírito voltaram para Deus. E esses, através de se colocarem, de se manterem no propósito, no chamado, eles viveram a glória eterna. Ou seja, eles foram exaltados. E aí no versículo 8 diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, ou seja, ele anda em volta. O diabo, ele fica circulando, ele fica rodeando a gente, querendo achar uma brecha para entrar, porque o diabo, ele não pede para entrar, como Deus faz. Deus, ele chega e bate a sua porta, e aí você abre a porta para que ele entre. O diabo não. O diabo, ele olha e ele vê a oportunidade, uma brechinha, ele vai lá e entra. E aí dali para você tirar, porque você quis viver na carne, nos prazeres, você não viveu pelo seu chamado, pelo seu espírito, pela alma. E aí, para você se libertar disso, é muito difícil. Você precisa de ter muita oração, muita espiritualidade, muitas pessoas orando por você, para que você se liberte de tudo isso. E aí, diz assim, no versículo 8 ainda: como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Como um leão que fica ali. Imagina, você está ali, ó, na situação. Eu fiquei me olhando assim à noite e pensando sobre isso, falando: Senhor, ele infelizmente está aqui rodeando, mas eu estou firme e forte. Por mais que o meu corpo não esteja forte, fortalecido, mas a minha alma e o meu espírito estão fortes, e não adianta. Pode sair vazado na braquiária, porque você não tem poder sobre a minha vida, nem a vida das minhas filhas e da minha esposa. Você não tem poder sobre este lar, sobre essa família. E aí continuando: ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, irmãos, no mundo, mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua eterna glória por Cristo Jesus, depois de ter sofrido um pouco, vos aperfeiçoou, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja dado a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. A Ele seja dado a glória e o domínio para sempre e sempre. Amém. Pedro, ele conclui aqui essa passagem aqui, né, desses versículos aqui, com algo que eu falo, cara, a Ele seja dado, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio de tudo, pois Ele é Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Tem até uma música que diz assim, né? A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor. Então, que na nossa vida, na nossa trajetória, nós possamos ter essas palavras como lema: não sair da posição de guerreiro. Por mais que você esteja sofrendo, não saia. Persista, permaneça, se mantenha firme, se mantenha forte, se mantenha seguro, porque Deus, na sua mansidão,
Deus, na sua misericórdia, Ele vai te resgatar, Ele vai te estruturar novamente para tudo o que Ele tem para a sua vida. Amém? Eu creio em Ti, a tempestade e o vento forte não vão. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. O Senhor é esplendoroso, Pai. O Senhor é magnífico. O Senhor é... Nossa, é o que nos alimenta, o que nos dá a força que nós necessitamos para a nossa vida. Estou aqui, ó, uma dor aqui, ó. Tão, nossa Senhora, tão tenso que nós ficamos. Meu Deus do céu. Mas a gente não para. A gente não para. Não para nem pra... A gente só vive o que Deus tem para nós. Só vivemos aquilo que o Senhor colocou. Deixa eu pôr aqui. Tocar essa moda aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Não há outro como Tu, Senhor Jesus, pois só Tu és santo, só Tu és o nosso guia, o nosso Salvador e aquele que nós devemos a satisfação, aquele que nós devemos nos humilhar e nos colocar à disposição, Senhor.
outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui no teu colo, Senhor. Aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Senhor, eu vou e deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. O Espírito que o Senhor nos concede, que resplandeça em nós nesta manhã, neste dia abençoado. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Amém, Senhor. O Senhor é magnífico, Pai. O Senhor é o nosso guia. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que nos arma contra as armadilhas, nos arma contra o inimigo e nos protege das armadilhas que o inimigo coloca para nós. Amém, Senhor. E nesse dia de hoje, Senhor, para finalizar essa oração, esse momento, agradeço, Senhor, por mais esse dia, por mais essa manhã que nós estamos aqui. Esse é o nosso chamado. Que mais pessoas sintam esse chamado, que mais pessoas vivam esse chamado, Pai. Que mais pessoas se coloquem no fronte, nas suas posições e segurem, aguentem firme. Por quê? Porque o mal ele vai tentar resistir a todo momento. Mas para quem é filho amado, para quem já entendeu a sua identidade, o que carrega, não tem o que temer, não tem o que sofrer, é simplesmente um passageiro, é simplesmente uma passagem, um momento que está passando, porque logo a glória do Senhor lá vem sobre nós, e o Senhor nos exalta para aquilo que o Senhor nos convidou, para aquilo que o Senhor nos chamou para ser, os filhos que estão no fronte, na guerra, na batalha. Não é sobre batalha da carne, mas é sobre uma batalha espiritual, é sobre uma batalha onde o nosso corpo ele vai sendo testado
mas ao nos colocarmos firmes na fé e no amor em Jesus Cristo, nós seguimos diante de todas as dificuldades, onde o Senhor nos segura pela mão e nos carrega e nos leva adiante e mostra: filho, é só um momento que você está passando, logo mais a glória vem sobre você. Viva o teu deserto, viva a tua passagem, mas não fique aí. Viva tudo a dor, o trauma, o sofrimento, mas você não vai ficar aí, porque eu sou o teu refúgio, eu sou a tua luz, eu sou o teu caminho, eu sou a verdade e a vida. Então siga diante de mim, siga segurado nas minhas mãos, que você verá algo muito maior do que os teus olhos já viram. Assim diz o Senhor Jesus para mim, assim diz o Senhor Jesus para você, para que você também viva o seu chamado, para que você também viva a glória do Senhor. Senhor, nesse dia de hoje, Pai, eu agradeço por tudo e entrego em Tuas mãos, Pai, a minha vida, entrego em Tuas mãos a minha família, a minha esposa, as nossas filhas, Pai, e determino sobre a vida delas que nada vai tocar, nada vai roubar a paz delas, nada vai tirar a tranquilidade do coração delas, Pai. Podem vir os desafios, as dificuldades, podem vir os ataques, podem vir as pessoas se levantando contra, podem vir as situações se levantando contra, Pai. Mas aqui o guerreiro está de pé, o guerreiro está em oração, o guerreiro está de joelho, Pai. E eu não vou esmorecer, eu não vou me colocar diante de mal, eu não vou me curvar diante do mal nenhum, Pai, porque somente o Senhor é o meu guia, somente o Senhor é o meu objetivo, somente os teus olhos são a minha direção, Pai, o meu alimento, aquilo que vem sobre mim e restaura a minha força, e restaura a minha vida, e restaura a minha confiança, Pai, no teu amor, na tua glória, Senhor Jesus. Então nada pode tocar naquilo que eu estou determinando, naquilo que eu estou orando, porque a minha alma e o meu espírito estão conectados contigo, Senhor, e somente o Senhor é o meu guia, somente o Senhor é quem eu rendo graças, é quem eu me curvo, é quem eu me ajoelho, é quem eu me humilho, é quem eu me coloco à disposição para viver, Pai, o teu chamado. E nesse dia de hoje eu determino sobre a minha família e determino sobre a família daqueles que quiserem viver o teu chamado também, Senhor, que eles possam experimentar desse amor, que eles possam olhar nos teus olhos misericordiosos e viver a tua misericórdia e viver a graça neles, na família deles sendo restaurada, a família deles sendo levantadas e vivendo aquilo que o Senhor preveu já, o extraordinário, as maravilhas, Pai, a família de cada um sendo exaltada e o mal, o inimigo revoltado com tudo isso, porque é para isso que nós viemos, Pai, é para isso que nós estamos aqui levantados, para levantar mais famílias, para não deixar com que os casais, com que as famílias elas sejam desfeitas pelas armadilhas do mal, pelos projetos que o mal coloca, e infelizmente as pessoas na sua inconsciência acabam deixando levar e acabam vendo as suas famílias se desfazerem, quando na verdade eles não entenderam que o chamado é direcionado para ti, Senhor, e somente em ti que nós possamos viver nesse dia de hoje. Eu me glorifico, Pai, eu me coloco à disposição de tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém, Senhor Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não se deixe levar por aquilo que o mal ele tenta fazer na sua vida. Não se deixe, entenda cada passo que você dá, cada momento, cada situação. Momentos difíceis virão. Jesus não falou que seria fácil segui-lo. Jesus não falou que seria fácil andar junto dele, caminhar junto com ele. Mas que ao caminhar, ao fazer isso, nós viveríamos algo muito mais satisfatório, muito mais gostoso no final, porque não é sobre o caminho, não é sobre o meio, mas é sobre o fim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não pare no caminho
Eu vou deixar aqui o link do YouTube que você possa viver o extraordinário nesse dia de hoje e nessa semana. Tamo junto? Não pare no caminho. Bora pra cima. Amém, Senhor.